A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos aí na nossa segunda aula, da graça sendo revelada aí na Páscoa. E como ontem nós já falamos, Deus, ele primeiro trouxe essa graça, transformando a mentalidade do povo de Israel, mudando, trazendo à memória deles a promessa. A Bíblia ela é linda demais, porque Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E Deus sabe que a nossa mente precisa estar sadia para que toda a nossa vida também vá bem. E eu gostaria de hoje iniciarmos essa segunda aula com uma oração, convidando o Senhor a estar com você, a estar comigo. Eu não sei em que momento você ouvirá esta aula, mas o meu pedido a Deus é que essa aula possa te abençoar grandemente. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, Deus, muito obrigada porque o seu cuidado tem sido infinito para com esse canal. E Pai, eu creio que há promessas, eu creio, Senhor, que há desígnios já estabelecidos por Ti para alcançar vidas, e eu te peço que todos aqueles que forem alcançados por esta palavra possam, ó Pai, senti-la viva dentro deles como água, ó Pai, jorrando, lavando, limpando, porque Tu és assim, Pai. Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Muito obrigada, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, ontem nós falamos, da graça transformadora. E hoje só um resuminho, não vou me ater muito às 10 pragas, porque hoje nós vamos falar da Páscoa, do ritual em si da Páscoa. Mas Deus, ele, antes de estabelecer a Páscoa, ele permitiu que viessem pragas sobre o Egito, e havia um propósito muito maior em cada uma dessas situações. Em Êxodo, no capítulo 9, no versículo 16, diz assim: mas na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Esse era o propósito de Deus. Faraó era um homem soberbo, um homem que acreditava ter toda a autoridade e poder. E isso era implantado de uma forma tão forte no meio da sociedade daquela época, que todos que olhavam para Faraó acreditavam estar olhando para um semideus. E o Senhor agora vai revelando dentro do Egito que só há um Deus nos céus e na terra. Deus vai desmistificando esta ideologia para trazer o conhecimento do verdadeiro Deus, não só aos egípcios, como também relembrar isso no meio dos israelitas, como eu falei ontem na aula. E aí vem as 10 pragas. Todas as 10 é interessante que elas vão de encontro com um Deus do Egito. A primeira praga, ela transforma as águas em sangue, inclusive as águas do rio Nilo. O rio Nilo era considerado, guardado por uma divindade, e ali agora suas águas estão sendo transformadas em sangue. Até esse ponto aqui, até os primeiros pontos, nós vamos ver que os magos de Faraó também conseguiam realizar esses sinais. E talvez você pergunte, gente, como eles conseguiam? Haviam potestades malignas que atuavam ali no Egito. E sim, o diabo ele tem também poder, mas ele não tem todo o poder, que somente é atribuído a Deus, onipotência. Vem a segunda praga, onde as rãs invadiram o Egito. É muito interessante essa daqui das rãs, porque você vai ver Faraó agora clamando a Moisés para que as rãs saíssem. E a rã era um dos deuses do Egito, e aí, imagina vocês, eles passam a olhar para essa divindade com certo desprezo agora. E Moisés chega até a perguntar, quando você quer que as rãs parem na terra do Egito? Ele fala assim, amanhã. Às vezes acontece isso, Deus tem poder de tirar logo
e a gente acaba pedindo para o outro dia a benção. Mas enfim, olha bem que as pragas elas estão vindo de encontro com as divindades. Vem a terceira praga, onde o pó da terra vira piolho, e é interessante que aqui nessa praga os magos não conseguem imitar. Eles falam assim, olha, o dedo de Deus está neste negócio. Então aqui já começa a mudar, né, o panorama da situação. Eles começam a ver que tem um Deus todo potente agindo ali pela nação de Israel. A quarta praga, que são as moscas, e a partir de agora Deus faz separação entre os israelitas e os egípcios, revelando, olha, eu sou com vocês, eu estou do lado de vocês nessa peleja. Se você não viu a aula de ontem, eu te convido a assistir, porque nós falávamos sobre isso, né? Aquele quem luta com Deus, ou seja, que tem Deus do lado, aleluias. Deus está mostrando que está ao lado do seu povo. Vem a quinta praga, que são as pestes nos animais, agora só sobre o Egito. A sexta praga, feridas sobre os egípcios. Agora entenda que o povo de Israel não está vivendo essas pragas, e a mentalidade deles, eu fico imaginando, que a gente lê a Bíblia e a gente esquece dos sentimentos, né, das emoções, mas imagina vocês, eles estão na mesma terra, na terra de Gósen, mas todos no Egito, e eles estão vendo, meu Deus, tem piolho lá, mas não tem aqui. Tem feridas lá, mas não tem aqui. Eles começam a relembrar que Deus pelejava por eles. E isso vai transformando, isso vai inundando o coração deles de esperança. Tem a sétima praga, quando caiu o fogo do céu, ou pedras de fogo do céu. A oitava, que são os gafanhotos. Gente, o Egito está sendo devastado pela ação divina. E fugiu totalmente do controle do Egito, Deus revelando que tem poder nos céus e na terra, e que quando ele começa algo, não há como impedi-lo. A nona praga, trevas durante 3 dias. Vou parar rapidinho aqui. Essa nona praga, ela veio de encontro com todos os deuses do Egito. Porque no Egito havia uma ideia de que durante a noite, um demônio chamado Apófis, ela vinha e prendia Ra, que era o deus do sol, e todos os deuses, por mais que houvesse algumas intrigas entre os deuses egípcios, isso é a mitologia egípcia que conta, todos os deuses se uniam para destruir, para impedir a ação de Apófis. E isso ocorria na mentalidade deles durante a noite. Apófis, enquanto estava de noite, ela estava com domínio, mas conforme ia chegando o dia, porque os deuses estavam vencendo, eu nem coloquei aqui, mas tem uma imagem muito interessante do Egito que mostra isso. Você pode pesquisar na internet. Os deuses iam vencendo e aí o dia voltava. Agora imagina vocês, o Deus de Israel declara, não haverá dia. E durante 3 dias, isso não acontece, sabe? Durante 3 dias, há só noite, só trevas. E isso, se a gente colocar isso dentro da cultura, dentro da mentalidade deles, vocês verão que o impacto é imenso. Porque Deus não tinha autoridade só sobre os deuses do Egito. Deus também tinha autoridade sobre os demônios. Estou botando dentro da linguagem deles. Nenhum demônio, nenhum deus egípcio conseguiu impedir a ação do Senhor dos Exércitos. Nenhum deus do Egito conseguiu impedir a ação do Deus de Israel. Então isso dentro da mentalidade deles está trazendo que o Deus de Israel é muito maior. O Deus de Israel é soberano, o Deus de Israel tem domínio de tudo e de todos. Então essa penúltima praga, ela já traz um impacto imenso sobre os egípcios. Inclusive a 7ª praga também, porque na 7ª praga Moisés avisou o que aconteceria, e a Bíblia diz que os egípcios que temeram o Deus de Israel, eles tiraram seus servos do campo, tiraram seus animais e tiveram eles protegidos. Então observe que a graça de Deus, ela não estava sendo revelada só para, olha, eu vou acabar com vocês, não.
se alguém cresce, se alguém temesse, Deus estava ali, pronto para abraçar, pronto para guardar, pronto para proteger. Mas a Bíblia também fala que aqueles egípcios que não creram deixaram seus servos, isso na 7ª, eu voltei aqui, deixaram seus servos no campo e perderam eles. E às vezes o mundo fala assim, por que se há Deus, por que tanta coisa ruim acontece? Entenda que Deus é Deus independente das circunstâncias. Mas a graça dele está aí, a graça dele está para quem quiser viver na graça. E mesmo vivendo sobre a graça, nós temos perda, nós temos sofrimento, porém, estamos em uma graça. Estamos vivendo um favor imerecido que começa dentro, que transborda para fora, mas ele transborda independente das circunstâncias. Esse é o nosso Deus gracioso. E aqui na 7ª e na 9ª praga, há um impacto imenso sobre os egípcios, imensos. Quem quisesse poderia agora receber a dádiva de viver com Deus, de ter esse perdão e essa graça sobre sua vida. Enfim, mas antes de falarmos da 10ª praga, vem a instituição da Páscoa. Ela se encontra ali no capítulo 12 de Êxodo. E essa aula ela vai se ater mais a esta instituição da Páscoa. Eu não vou demorar muito, não vou prolongar muito, mas quero falar sobre os símbolos dela. Não vou estar falando do que ela se refere para nós, porque essa aula será dada amanhã, se assim Deus nos permitir. Hoje nós vamos estar falando propriamente dos símbolos. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando Deus chama Moisés e começa a revelar sobre a instituição da Páscoa, Deus diz o seguinte: olha, Moisés, agora esse dia ele vai simbolizar o início de um ano, de uma nova vida. É muito interessante nós entendermos isso aqui, porque Deus está mostrando que quando eles saíram do Egito, ainda que era abril, mais ou menos entre abril e maio, né? Porque o calendário judaico é diferente do nosso, ele é lunar. Mas era abril ali e Deus está falando, esse vai ser o início do ano para vocês. Por quê? Porque vocês estão deixando a escravidão para ir ao encontro da terra da promessa. Então eu quero que vocês lembrem sempre desse dia como uma nova vida, como um novo caminho, um novo percurso. A partir de agora vocês não são mais escravos. É isso que Deus está falando para Israel na instituição da Páscoa. Não repara não, gente, que eu moro próximo à rodovia, de vez em quando bate os barulhos aqui alto de carro. Mas vamos lá. Além disso, ele separaria um cordeiro, poderia ser um cordeiro ou até mesmo um cabrito. E ele separaria este animal no 10º dia do mês. Esse animal ficaria na casa deles ainda vivo durante 4 dias. Para quê? Para que eles observassem se de fato aquele animal era perfeito. Durante 4 dias, aquele animal estaria em observação. E no 14º, ou seja, no dia 14 do mês, eles matariam aquele animal. E não só isso, eles pegariam o sangue e passariam o sangue nos umbrais da porta. Gente, isso daqui é lindo. Sabe por quê? No Egito havia o costume de escrever os nomes nos umbrais das portas. Por exemplo, a minha casa, eu escreveria lá Patrícia, Jonas, Larissa, Elisa, o nome da minha família. Para quê? Havia uma concepção na época de que os nomes deveriam ser escritos em vários lugares, porque se o nome se perdesse aqui na terra, a pessoa também morreria lá no mundo dos mortos. Essa era a mitologia que existia na época quanto aos mortos. Existia um mundo dos mortos, e para que a pessoa vivesse no mundo dos mortos, parece até um pouco contraditório aqui, mas é isso mesmo. Para que ela continuasse vivendo no mundo dos mortos,
ela precisava ter o seu nome escrito aqui na terra dos vivos. Então os faraós, por exemplo, escreviam o nome deles em tudo quanto era parte. Mas as pessoas mais pobres, que não tinham tanta autoridade, elas escreviam nos umbrais de suas portas. E dá-se a entender que nos umbrais das portas dos israelitas estavam ali seus nomes. Mas Deus agora está falando, olha, se vocês querem ter vida, para que vocês não morram, pegue o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais das suas portas. Eu não sei se você entendeu, mas se eu passo sangue no umbral da porta, eu estou apagando o meu nome. Mas essa era a única garantia de estar vivo. Porque naquela noite o Senhor passaria na terra do Egito e quem não tivesse sangue nos umbrais da porta morreria, os primogênitos. Só o sangue desse cordeiro é que poderia livrá-los da morte. Deus está trabalhando a fé deles. Vocês precisam acreditar que para ter vida, vocês vão ter que apagar esse nome aí. Vocês vão ter que tirar essa crença errada e colocar o sangue de um substituto. Porque se vocês assim não fizerem, aí sim haverá morte. É muito profundo isso. Mas amanhã eu explico melhor sobre esse sangue aqui. A comida, eles comeriam a carne deste cordeiro assada, deveriam comê-lo todo, não poderia sobrar nada. E além de comer todo, caso a família fosse muito pequena, eles deveriam dividir com outra família, para que não sobrasse nada daquela carne. Eles também deveriam comer pão sem fermento. Eu falei um pouco disso, eu fiz uma experiência com o pão e demora muito. O pão, quando você vai cozinhar o pão, esse dia eu fiz só para ter uma noção. Foi meia hora para o fermento agir na massa, isso depois de eu ter mexido toda a massa. Depois eu fiz vários pedacinhos do pão, deixei mais 40 minutos. Não estou dando aula de receita não, mas olha para vocês verem. E por fim tive que assar por mais ou menos uns 40 minutos. O que Deus está falando aqui com Israel? Olha, eu tenho pressa. Vocês não vão ter como comer pão com fermento, porque eu tenho pressa de tirar vocês do Egito. Observem que Deus trabalhou todas aquelas 10 pragas, o tempo que Deus estava ainda atuando na mente deles, trabalhando a mente deles, revelando que Ele era Senhor, Ele foi com calma. Mas quando chega o momento de libertá-los, de tirá-los da escravidão, Deus tem pressa. E Deus está falando, não dá tempo de colocar fermento. Posteriormente na história, o fermento também foi dada a ideia de pecado. Porque o fermento ele faz com que a massa cresça, mas através de um inchaço. A massa é a mesma. A quantidade é a mesma, só que ela incha e começa a ter bolinhas de ar no meio desta massa. Então também foi dada a ideia de pecado. Sabe o que eu vejo aqui? É que Deus está falando para eles, eu tenho pressa de libertar vocês, não dá para continuar numa vida de pecado, numa vida agarrada a este Egito, porque agora vocês vão sair daí, vocês serão libertos. E ervas amargosas. As ervas amargosas trariam na memória deles que o Egito foi ruim. Deus não queria que eles olhassem para o Egito com saudade, mas que olhassem para o Egito lembrando que ali foi um momento de escravidão, um momento de desprezo, um momento de humilhação, e que a nova vida não trazia isso. É tão interessante que a Páscoa ela foi estabelecida como um ritual perpétuo. Para quê? Para que todas as gerações dos israelitas posteriores lembrassem que um substituto morreu por eles. Olha a conclusão aqui. O cordeiro foi o substituto. Todos iriam morrer. Não tinha isso. A morte chegou sobre o Egito e os israelitas também morreriam. Ninguém era digno de ter vida. Todos morreriam. O que deu a Israel a chance de viver
foi o sangue do Cordeiro, foi o substituto. Alguém morreu no lugar do primogênito. Quando o anjo do Senhor passava, quando o próprio Senhor passava, você vai ver que ele diz, olha, passou por cima. Páscoa, atrás, o título tem essa ideia de passou por cima. Por quê? Porque já tinha sangue derramado. Alguém morreu no lugar. E quando eles praticassem esse ritual, eles lembrariam, meu Deus me deu um substituto para que eu tivesse vida. Deus me deu um substituto para que eu não morresse. Era isso que o Senhor queria trazer na memória deles. E o pão sem fermento, poxa, Deus tinha pressa de me libertar, e lá foi um lugar ruim, então eles não deveriam nunca olhar para o Egito com saudade. Infelizmente, na história você vai ver com frequência os israelitas no deserto falando, ai, quem dera nós estivéssemos comendo a cebola do Egito. Olha lá, gente, saudade de cebola. Quando a nossa visão está pequena e limitada, nós começamos a ter saudade de coisa tão mesquinha que o mundo nos dava, e esquecemos das grandes dádivas que o Senhor nos fornece. Só para fechar essa aula, o deserto, Deus providenciava o necessário para cada dia, porque Deus estava preparando eles para viver a abundância. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, como que Deus vai colocar no muito? Quando ele fala ser fiel no pouco e no muito te colocarei, é ter gratidão sempre, se Deus faz ou se Deus não faz. Paulo falou isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele podia? Ele podia sofrer, viver bonança, viver escassez, viver tempestade, viver tempo bom, viver frio, viver aquecido. Paulo aprendeu a viver tudo, sabe por quê? Ele via Deus em tudo. A Páscoa foi o amor de Deus para com Israel. Olha, eu dou a vocês um substituto. Eu tiro de vocês os meus olhos de olhar para o pecado, porque um sangue está cobrindo vocês para dar vida. Mas não é para dar uma vida qualquer, é para dar uma vida repleta de plenitude do Senhor. Uma vida repleta de gratidão, sem saudade de erva amarga. A graça de Deus está aqui na Páscoa, quando Ele dá um substituto, mesmo que Israel não fosse digno. Israel não fez nada que lhe fosse digno de ter um substituto, mas Deus deu. Por quê? Pela graça, favor imerecido. Que essa aula possa te abençoar muito. Que esse tema possa te abençoar muito. Sinceramente, como Deus falou comigo através desse tema. Como Deus tem falado comigo. Saiba viver todos os tempos com Deus. Porque se em qualquer tempo Deus estiver contigo, todos serão bons. Sejam eles bonança ou escassez. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu te espero amanhã para nós vermos o que esta graça revela para nós através do nosso Cordeiro Substituto. Deus te abençoe.